E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos ler 3 versículos deste texto. Romanos 6, versículos 3, 4 e 19. Vou ler o texto. Romanos 6, versículo 3 diz assim: Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Versículo 19 fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereçam agora os membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Amém. Amém. Que Deus continue falando conosco através da sua palavra. Essa reflexão de hoje, ela é bastante teórica para mim, em certo aspecto. Eu vou precisar recorrer bastante às minhas anotações, tá? Pedir para você a compreensão aí. Mas pensa comigo, vamos começar, pensa comigo. É tão complicado quando a gente está num lugar escuro que a gente procura uma saída, uma porta e não consegue identificar. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, de repente acaba a força em casa, acorda de madrugada e não tem energia, e aí não consegue transitar, não sabe para que lado que tá uma porta, uma saída, tal. É complicado, você pode se colocar nessa situação para imaginar. Outra coisa, é triste para nós o tempo atual, quando a gente olha para a nossa sociedade e vê muitas pessoas entristecidas. Também a gente vê elas desanimadas e com medo. É uma realidade triste para nós. Outro aspecto, é triste, é complicado a gente viver numa época cheia de confusões, muitas palavras e que não resolvem coisas, complicam nossa cabeça, nosso entendimento. E nós nos vendo ameaçados por um adversário invisível aos olhos. É complicado, é difícil para nós esse tipo de interpretação da situação. Claro que a gente já vem meditando na palavra do Senhor, vendo resposta para o nosso dia a dia, e a gente entende que há solução em Deus, glória a Deus. Mas isso aqui, para quem está chegando hoje, é para nos ajudar a compreender o texto de hoje. Em todas essas situações, o que a gente precisa? De uma luz, precisamos de orientações, precisamos de respostas que nos façam mudar a realidade aqui dentro, mudar a realidade do nosso ânimo, da nossa disposição, do nosso jeito de encarar cada dia. E é isso que a gente vai buscar hoje na palavra do Senhor, no texto lido. Certa vez a gente já falou sobre a carta de Paulo aos Romanos, que ela é tida como um tratado teológico. A carta de Paulo aos Romanos é como um tratado teológico. Eu vou repetir, o texto que a gente leu, Romanos 6, versículos 3, 4 e 19, fazem parte dessa carta, que é apelidada de tratado teológico. Por quê? Nessa carta, Paulo explica vários elementos da nossa fé cristã, o que compõe, o que faz a nossa fé cristã ser a nossa fé cristã, que norteia a nossa prática, que nos dá identidade. E Paulo mostra, nesse texto que a gente leu, um dos significados do batismo, do sacramento do batismo. Diz para nós que nós fomos unidos com Cristo na sua morte. A morte de Cristo é nossa morte para o pecado. E a ressurreição de Cristo também tem significados para nós hoje, para a nossa vida. Ele diz, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Mas o que significa novidade de vida? Como ela acontece em nossas vidas? O que ela representa para a nossa sociedade hoje? Que significado, que novidade que ela traz para a nossa sociedade hoje que está vivendo esse peso? São as 3 perguntas que a gente vai procurar responder nessa reflexão bíblica. Podemos começar procurando responder a primeira pergunta.
Qual o significado da novidade de vida? É que a pessoa foi unida na morte de Cristo. O significado desse gesto público do batismo é a confirmação de que o sacrifício de Cristo foi por esta pessoa que está sendo batizada. E todos os benefícios do sacrifício de Cristo alcançam essa pessoa, atingem a vida dela, se manifestam na vida da pessoa batizada. E aí ela passa a viver de uma forma nova, viver como Cristo viveu. Jesus passa a ser o modelo, um modelo de vida, para que a pessoa, eu, você, cristão, cristã, tenha o seguinte objetivo: andar como Cristo andou. E aí eu fiquei pensando como explicar esse modelo de Jesus para nós. Consegui identificar 4 atitudes que agora já dão exemplo para nós. Primeira atitude, viver pela fé. Que seria essa evidência, né? Tá vivendo pela fé. Pela fé supera limites. E nós vimos Jesus superando vários limites. Limites físicos, espirituais quando perdoou o pecado, físicos quando curou pessoas, físicos também quando deu alimento para milhares de pessoas. Supera limites. A pessoa vai ter uma nova perspectiva de vida. As coisas vão ganhar novos significados e novas possibilidades. Possibilidades novas para a vida de cada pessoa. Ela olha para a pessoa que ela via sempre e agora vê com outro significado. Ela entende que Deus está vendo aquela pessoa também. E aí tem um novo significado e perspectiva e possibilidades. A vida, a criação. E por isso, essa pessoa vive para transformar realidades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Viver pela fé. Vamos prosseguir. Segunda atitude. Vive em temor a Deus, em submissão a Deus, através do respeito visível, através da consideração de Deus nas suas escolhas. Não toma escolha não faz escolha, não toma decisões antes de consultar a Deus, de perceber o significado que aquilo vai ter para Deus e para o seu testemunho cristão. Expressa o temor a Deus através de escutar suas orientações. Ouve o Senhor, busca ouvir o Senhor. Busca honrar a Deus com sua vida, com as suas escolhas. E isso nós vemos em Jesus. Ele diz que a vida dele consistia em cumprir, fazer a vontade do Pai. Vive também pelas motivações de Jesus. E eu posso explicar para você que o que motivava Jesus a fazer uma coisa ou não fazer era o amor a Deus e o amor ao próximo. Fazer a vontade de Deus, viver para o reino de Deus se expandir na terra. Isso tudo era motivação. Eu vivo para expandir o reino de Deus na terra através da reconciliação de mais e mais pessoas com Deus. Tudo isso eu vejo em Jesus. E por fim, essas características do modelo de Cristo é uma vida reconciliada com Deus, que está de mãos dadas com Deus, que tem paz com Deus, tem alegria em Deus, em fazer a vontade de Deus. Vive em concordância obediente à vontade de Deus. Ele fala assim, bom, o que Deus diz que é bom, então eu vou fazer, eu vou obedecer. É assim. Que isso seja uma verdade em nós, que Deus possa nos fazer crescer, porque a gente sabe que muitas vezes a nossa carne quer se levantar e fazer diferente. Nem sempre a gente gosta de alguma coisa que Deus pede para a gente fazer, mas nós devemos ter certeza. O que Deus pede é bom, perfeito e agradável. Agora vale a gente completar esse momento fazendo as seguintes perguntas. Como está a sua vida cristã? Vida de seguidor, seguidora de Cristo. Tem vivido novidade de vida? Cristo tem sido seu modelo? As características da vida de Cristo são encontradas na sua vida? É isto que Deus espera de você e de mim. Que essa realidade seja uma verdade em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim a gente respondeu a primeira pergunta. Vamos para a segunda? Como acontece a novidade de vida no cristão e na cristã? E a resposta agora nós vamos encontrar no versículo 19. Seria uma explicação do versículo 19. Vou recordar ele aqui.
Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O que a gente percebe nesse texto? Que a novidade de vida, ela acontece como um antes e depois de Cristo. E essa expressão antes e depois de Cristo você já viu na escola várias vezes. Quando a gente explica a história da humanidade, a gente coloca pré-história, história, antes e depois de Cristo. A gente consegue ver dessa forma. Períodos da história são identificados. Então tem aquele específico, antes e depois de Cristo. Mas não pode ser só no calendário geral do mundo. Tem que ser algo que aconteceu dentro de nós. A nossa vida precisa desse impacto, da transformação que Cristo fez em nós, que Cristo faz em nós. Que todos nós possamos dizer que antes de Cristo era de um jeito, depois de Cristo é de outro jeito. Que foi o que Paulo falou no versículo. O texto diz que antes éramos escravos da impureza e da maldade, para praticar e fazer maldade. Impureza, o que é isso? Sujeira, contaminação. Contaminação do quê? De pensamentos, de sentimentos, ações, de ações também. Contaminação do quê? O que contaminou os nossos pensamentos, sentimentos e ações? A maldade, que gera maldade. O egoísmo é uma expressão de maldade, a arrogância é uma expressão de maldade, vaidade, só pensar em si, o centro das atenções, é uma expressão de maldade. Isso é o antes. E o depois? Agora, depois da entrega de nossa vida para Deus em Cristo, devemos oferecer os nossos membros, o nosso ser, os nossos gestos, para que sejam servos da justiça, a justiça de Deus. E aí, a gente pode até perguntar, mas quais seriam as manifestações da justiça de Deus em nós? Hein, pastora Zulene, como que eu posso dizer que a justiça de Deus está acontecendo na minha vida? Que evidência é essa? Como que eu posso mostrar que sou servo da justiça, que eu estou praticando, vivendo na justiça de Deeu? E assim eu encontrei 4 expressões e gostaria de compartilhar. Primeiro, na sua reconciliação com Deus. Quando Deus diz no seu coração, filho, filha, os teus pecados estão perdoados, você foi justificado, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É o martelinho de Deus dizendo, está justificado, está perdoado em Cristo Jesus. Então, na sua reconciliação com Deus, já temos expressão da justiça de Deus. Segunda expressão, a justiça de Deus é vista na vida do cristão e da cristã através da obediência a Deus, porque a gente tem interesse em praticar aquilo que Deus fala, e aquilo que Deus tem falado ao nosso coração é a sua vontade. Então a gente vive para praticar a vontade de Deus, porque a gente não quer sair da vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então as nossas escolhas, elas são todas através desse referencial. Buscar viver a vontade de Deus, que me faz livre do pecado, do medo, da culpa. Em nome de Jesus. É assim que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Mas tem uma terceira expressão e depois a quarta. Olha só, a justiça de Deus é vista na imitação de Cristo. Quando você e eu imitamos Jesus, a gente está continuando a viver na justiça de Deus, de acordo ali com a lei de Deus, com aquilo que Deus vê que é bom. Quando você se dedica a viver pelo que interessa a Cristo, o reino de Deus crescente na terra, através da salvação de outras pessoas. Isso é o que Jesus praticava e espera que nós pratiquemos também. Então, imitar a Cristo é a expressão da justiça de Deus continuando na nossa vida. Vamos prosseguir. A quarta expressão da justiça de Deus. A obra de Deus em sua vida é vista através do seu amor a Deus e ao próximo, através de atitudes diárias. Ali vai uma pessoa que vive com Deus. Esse gesto, esse amor, esse cuidado, essa atenção é a expressão de amor a Deus e ao próximo. Aí as pessoas olham para você e dizem, ali vai uma pessoa temente a Deus, que permanece no caminho de Deus, na justiça do Senhor. Seus gestos mostram isso. Perguntas para a gente entender na prática. Esse trecho que a gente
refletiu aqui. Há estas evidências na sua vida? Pode-se dizer que a sua vida mudou e você se tornou um verdadeiro cristão e cristã? Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo na sua história de vida? Conforme a gente leu no texto. Hoje, sua vida é para ser servo da justiça, para a santificação, continuar sendo separado para Deus, para engrandecer a Deus e fazer sua obra? É isso que Deus espera de você e de mim. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. E agora nós vamos para o terceiro momento, responder a terceira pergunta conclusiva aqui da reflexão. O que representa a novidade de vida para a nossa sociedade atual? Esse ambiente que a gente está vivendo, que está sendo opressor, que está consumindo as nossas forças, nossos ânimos. O que essa novidade de vida de Romanos 6 diz para a nossa situação atual? Vamos ler, vamos pensar nisso. A nossa sociedade se apresenta em grande parte como irreverente, pecadores sem temor a Deus, sem reverência a Deus. Muitas pessoas estão sem Cristo e infeliz no mundo, se seduzindo pelo que vê, vivendo os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, conforme disse João na sua primeira carta. Eu preciso lembrar o texto que Paulo escreveu na carta a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4. Olha o perfil de pessoas sem temor a Deus. As pessoas estão egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem afeição natural, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si, cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidas, convencidas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Que Deus tenha misericórdia. Nós estamos fazendo um diagnóstico a partir do que a própria palavra nos deu de referência. E João disse para nós na sua primeira carta: o mundo jaz no maligno. O que a gente vê a partir dessas expressões? O que nós podemos constatar? Que o mundo, a sociedade está doente, longe de Deus, teimando no pecado, no erro, na morte espiritual, está sem Cristo. Nossa sociedade precisa de salvação. Nossa sociedade precisa do Salvador. Salvador Jesus precisa do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisa morrer para o pecado e nascer de novo. Precisa viver a novidade de vida em Cristo Jesus. Amém. Assim seja em cada pessoa. Morrer o velho homem para nascer o novo homem espiritual. Morrer a velha mulher para nascer a nova mulher espiritual, conforme Paulo também falou nesse texto. Que venha a reconciliação com Deus, que venha a morte para o pecado e a vida como servos da justiça. Que o reino de Deus cresça em nosso meio, em nossa sociedade, e se transforme essa sociedade dia após dia pela fé em Deus, pelo perfil que a gente tem visto em Jesus, pelo temor a Deus, pelo perdão de Deus, pelo poder de Deus, e haja novidade de vida. Novidade de vida. É isso que a gente tem que buscar. Que as coisas antigas se passem e tudo se faça novo em nome de Jesus. Que haja novidade de vida em Cristo para o mundo, para a nossa nação, para a minha família, para a sua família, para a minha vida, para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na certeza de que Cristo está nos despertando, nos levantando de entre os mortos e nos iluminará para sempre, vamos dizer um amém. Assim seja. Vem sobre nós, que a vida de Cristo se manifeste em nós. Como nós pudemos cantar
A canção, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Clamamos, salva-nos! Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei.